Olá, tudo bem? O meu nome é Ana Carolina Soares, sou licenciada em Ciências Biológicas. A aula de hoje é para a terceira série do ensino médio. Temos como tema as evidências da evolução biológica. Os objetivos da aula são analisar as evidências da evolução biológica com base na anatomia e embriologia animal comparada e comparar os membros e algumas estruturas presentes nos vertebrados. Contextualizando, a aula de hoje é sobre as evidências da evolução biológica. Mas o que seria evolução? Evolução em síntese nada mais é do que descendência com modificações. Essa ideia de que as espécies vivas elas se modificam ao longo do tempo não é recente e atualmente é consenso entre os biólogos. Nisso, essas mudanças quase sempre tornam as espécies capazes de sobreviverem no seu ambiente. Até então, podemos chegar na conclusão de que a palavra-chave até aqui é adaptação. Porém, a adaptação vista no cenário evolutivo, ou seja, não estamos falando de adaptação individual, e sim de adaptação evolutiva, ou seja, adaptação coletiva, adaptação dentre as populações. As três importantes frentes de estudo são a referente à anatomia e desenvolvimento embrionário comparado, e a referente aos fósseis, e também a referente à bioquímica comparada, ou seja, as comparações entre as moléculas que compõem os organismos. Mas vocês já pararam para pensar em por que a necessidade de evidências? Mas por que será que a ciência exige tantas evidências assim? Sabemos que a ciência, ela baseia-se em evidências. Isso é um fato. A ciência não baseia-se em dogmas, nem em crenças, nem em tradições. Nisso, na ciência, a aceitação ou rejeição de uma ideia científica depende da evidência. Ou seja, se uma ideia ela não é apoiada por boas evidências, essa ideia é rejeitada. Nisso se evidencia a necessidade e a importância de boas evidências para que as ideias em discussão sejam aceitas. Através do estudo da anatomia comparada. Quais evidências a anatomia comparada dão? Ou seja, de que forma colabora com a teoria da evolução? A anatomia comparada, ela vai estudar semelhanças e diferença entre as estruturas, a fim de determinar o grau de parentesco. Ou seja, vai fazer certa análise, essa análise vai observar as modificações sofridas e as adaptações para a sobrevivência. Ou seja, como vocês podem ver nesse quadro comparativo, temos um membro do ser humano, do gato, da baleia e do morcego. Em azul, vemos o úmero, tanto do ser humano quanto do gato, da baleia e do morcego. Em verde, vemos os carpos, e assim por diante. A partir de então, podemos fazer certo quadro comparativo entre as espécies. Os ossos, que são semelhantes, e ali, como a gente pode ver, independente da função. A gente está observando a estrutura anatômica. Tais semelhanças ou diferenças podem constatar alto ou baixo grau de parentesco entre as espécies analisadas. Aqui vemos que a anatomia comparada, ela baseia-se no estudo de órgãos homólogos, são órgãos que possuem a mesma função, em certos casos não, mas sempre possuirão a mesma origem embrionária. Já os órgãos análogos não possuem a mesma origem embrionária, porém possuem a mesma função. Mas vamos analisar isso em exemplos? Vemos ali a asa da ave. Ela é análoga à asa do inseto. O que isso significa?
significa dizer que a asa do inseto e a asa da ave servem para o voo, porém não possuem a mesma origem embrionária. Já a asa do morcego, em comparação com a asa da ave, possuem a mesma função e a mesma origem embrionária, por isso são homólogos. A anatomia também estuda os órgãos vestigiais. Esses órgãos são órgãos que, em uma espécie, são atrofiados, porém, em outra espécie, possuem funções muito importantes. Como vemos aqui no exemplo, órgãos vestigiais sem função. No ser humano, o apêndice não tem função. Porém, nos coelhos, possui função no sistema digestório. Já nos órgãos vestigiais com função, vemos de exemplo algumas aves, como os avestruz, as emas, os pavões. Essas aves possuem penas, porém essas penas não possuem a função primordial, o voo. Possuem outras funções que foram acopladas com o decorrer do tempo, como equilíbrio, auxílio nos hábitos reprodutores, reprodutivos e etc. Já a embriologia comparada nada mais vai que observar os estágios de desenvolvimento embrionário. Ou seja, ela para e observa que nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, as espécies possuem uma semelhança muito grande. Porém, com o decorrer do desenvolvimento, começam a surgir características individuais. Nisso pode chegar na conclusão que quanto mais tempo algumas espécies mantêm a sua semelhança no seu estágio de desenvolvimento embrionário, mais próximas essas espécies são entre si. Ou seja, a embriologia comparada vai estudar os estágios de desenvolvimento de acordo com o tempo em que as características permanecem iguais, elas podem ser vistas com podem ser importantes na análise do grau de parentesco. Agora vamos para uma resolução de exercício. Vemos que exercício indica tal cabeçalho. A partir da teoria da evolução, é aceito que os organismos são aparentados e descendem de um ancestral comum. Com relação às evidências da evolução, assinale o que for correto. Órgãos de mesma origem embrionária e com semelhanças anatômicas são homólogos? Sim, possuem a mesma origem embrionária, homólogos. Órgãos análogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária e funções semelhantes? Não, análogos não possuem a mesma origem embrionária. Órgãos vestigiais não são utilizados nos estudos de evolução. Será que isso é verdade? Sim, gente, a gente viu nessa aula que os órgãos vestigiais são importantes ao estudo da evolução. O braço humano, a nadadeira do golfinho e a asa do morcego são estruturas homólogas? Sim, possuem a mesma origem embrionária, porém, funções diferentes. Em certas fases do desenvolvimento embrionário, os embriões dos vertebrados são muito semelhantes entre si? Sim, isso foi visto na embriologia comparada. Até então, vamos fazer uma retomada do conteúdo? O que vimos nessa aula? Estudamos que as evidências sobre as evidências da evolução biológica, com base na frente do conhecimento referente à anatomia e desenvolvimento embrionário comparado. Ou seja, nessa aula, nós vimos as contribuições do desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento embrionário e da anatomia comparada na constituição de evidências para a teoria da evolução biológica, seja a partir dos órgãos vestigiais, órgãos homólogos, seja a partir da embriologia e etc. Então, gente, isso é tudo sobre a aula de hoje. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até mais.